1 a 9. A primeira parte, os 9 versículos, fala de relacionamentos harmoniosos no lar e entre o servo e o seu senhor, ou hoje seria o patrão e o empregado, como ter relacionamentos harmônicos. Primeiro, começa com os filhos. Efésios a gente já veio estudando e tudo, e desde o capítulo 5 estava falando marido e mulher, agora vem dos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa é a primeira asseveração de Paulo aí no início, né? Filhos, vocês têm que obedecer a seus pais no Senhor. Essa expressão aqui é muito importante. Você tem que obedecer seu pai porque vocês são do Senhor, e é no Senhor que a gente anda. Essa expressão aqui, justo, pode ser traduzida também porque isso é correto, é o certo, é o que você tem que fazer, você tem que obedecer ao Senhor. Então a obediência é o mandamento, obediência está lá no 5º mandamento, é o mandamento que vem, a obediência gera uma bênção, tem uma promessa aí, para que você, tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, não só do ponto de vista quantitativo de vida, mas de vida qualitativa. Se você obedecer seu pai e sua mãe, você seguir os seus conselhos, você vai viver mais e você vai viver melhor. Essa é a ideia que Paulo está dando. E ao citar o mandamento, essa palavra, honra teu pai e tua mãe, tem a ver com respeito. A origem da palavra honrar tem a ver com dar muito peso. Uma coisa sem honra é uma coisa sem peso. A ideia de vaidade é uma coisa leve, e uma coisa que tem muito peso é uma coisa honrada. Então você vai honrar, você vai dar muito valor, muito peso a seu pai e sua mãe. Aí ele cita o mandamento e ele diz: é assim que os filhos devem fazer em relação a seus pais. Porque isso é justo, isso é correto, isso é o certo, é isso que a gente tem que fazer. E há uma promessa sobre isso. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você obedecer, você vai cumprir o mandamento. É isso que o Senhor está falando. Então os filhos, aí às vezes tem um só, mas e meu pai não é crente, eu tenho que obedecer meu pai? Tem. Eu tenho que honrar meu pai? Tem. Só quando ele te mandar fazer alguma coisa, é o mesmo caso lá do capítulo anterior, mandar fazer alguma coisa que seja contrária à palavra de Deus. Se não, você tem que honrar seu pai e sua mãe sempre. E nós estamos no Senhor, e é por causa do Senhor, isso é correto, isso é justo, e nós devemos fazer isso. A ideia também de honrar, é a ideia também de cuidar. Você tem que cuidar dos seus pais e sua mãe. Tem lá um texto que Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Então isso é uma coisa terrível. O Vinícius, no dia que ele falou de Moçambique aqui, que Moçambique lá diz que tem muita fome, muita pobreza, e aí o idoso não morre, né? Não morre logo, porque tem mais gente. Aí diz que lá em Moçambique ele leva os velhos para um lugar lá para ele morrer. Olha que situação. É verdade. É verdade. E deixa lá. Depois de 40, porque a expectativa de vida lá é bem breve, né? Passou de 40, já está ficando velho já lá, né? Já está comendo demais. Então leva. Imagine uma cultura, uma situação dessa, em que você descarta os idosos. Hoje, infelizmente, você tem muita gente sendo descartada, Aqui, alguém foi visitar esses dias aqui, tem muito idoso aí que tem filho, tem filha, mas raramente recebe uma visita. E o pessoal que trabalha aí no asilo fala que tem que ficar ligando para receber uma visita, para vir alguém, que o pessoal foi fazer umas visitas aí, estava me contando como são abandonados. Aí alguém, mas é que foi um pai ruim, foi uma mãe ruim. Pode ter sido, mas é seu pai e sua mãe. Né? E às vezes foi até bom, mas é obrigação, é justo, é correto, é o certo você honrar seu pai e sua mãe. É a sua obrigação, você tem que fazer isso, tem que obedecer a seu pai e sua mãe e honrá-los. É o que Paulo estabelece aí nessa sequência. Segundo, que é os pais, que é o vídeo, é o dever dos pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor.
Na outra tradução diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Nesse versículo aí, Paulo resume toda uma filosofia educacional, de educação de filhos, como deve ser. Nesse verso aí ele explica e orienta bem como deve ser a nossa prática. Então assim, negativamente, não irritem seus filhos. A ideia dessa palavra irritar é mais ou menos assim: não despreze, porque nos tempos de Paulo, isso é interessante, é igual no caso da mulher, nos tempos de Paulo, um pai romano, lá do Império Romano, ele era autoridade máxima, se a mulher tinha um filho, ele ficava lá e levava o filho, se ele olhasse para a criança e não gostasse, ele virava o rosto e falava assim: não quero, aí mandava o filho embora, ou ia doar, ou ia jogar fora. Era assim que era tratado as crianças nos tempos do Império Romano. Então a ideia é: não irrite-se, não despreze, não negligencie, não abandone o seu filho. Você pode provocar a ira de várias formas, uma delas, que o texto dá a entender, é porque você não está cuidando dele, você está abandonando ele, você está deixando ele irado. E aí essa expressão aqui, criai-os, ou segundo a instrução, essa mesma palavra é usada e ela dá a ideia de que você vai alimentar. Alimente o seu filho na disciplina e admoestação do Senhor. Alimente o seu filho na instrução e no conselho do Senhor. Alimente o seu filho. Aí sobre esse negócio de crianças, eu vejo assim dois extremos que o ser humano normalmente vai, né? Normalmente o ser humano ele não tem equilíbrio. A gente vai ou para um lado ou para o outro lado. Eu assisti esse filme há pouco tempo com os meus filhos, é um filme muito bonito, chama Invenção de Hugo Cabret, a história de um menino órfão. Mas a história de 1900 e pouco mostra muito interessante como as crianças não tinham direitos, como elas eram maltratadas. E é o inverso de hoje. Um menino órfão, o guarda recolhia eles lá e colocava numa jaula, igual o cachorro. Né? E ninguém defendia, todo mundo achava bem. Menino órfão, para tirar da rua, para deixar, leva lá, igual você recolhia cachorro na carrocinha, ele recolhia as crianças. Isso era no início do século. Na Inglaterra, no século XIX, crianças de 10 anos trabalhavam 12, 14 horas numa fábrica, até mais. Antigamente os pais tinham filhos na lavoura e queriam um menino homem, já para 7, 8 anos botar ele na lavoura para trabalhar, não era assim? E você é mais mão de obra, vamos ter mais filho para ter mais mão de obra, e você colocava, e ia lá com 8, 9, 10 anos, já estava pegando pesado, né? Então num certo sentido a infância era desprezada, nem era considerado, alguém disse que era um adulto em miniatura, não era considerado uma criança ainda. Ele já era, não, é mão de obra para trabalhar, é para fazer isso, para fazer aquilo. Era um extremo. Aí nós viemos, por causa desse extremo, nós caímos no outro extremo, né? O extremo que está chegando hoje, que é essa ideia de que a criança tem todos os direitos. A criança é o centro, é a história do vídeo lá. O nome desse vídeo é o Pai Banana, né? A história da criança tem todo o direito. A criança tem todo o direito, ela não pode trabalhar, ela tem que ter, ela não pode ser disciplinada, ela não pode ser castigada, porque a criança agora é o centro. Em muitos lares, em muitas famílias, a criança é o centro das atenções, é o centro, tudo gira em torno da criança. Tudo gira em torno da criança. Hoje nós chegamos num ponto que tem casais que deixam de vir na igreja porque nasceu filho. Não podemos sair de casa, ele não vai mais na igreja. Aí deixa de vir na igreja, deixa de ter comunhão. Aqui, você vê muito. E aqui, a nossa cidade, tem muito esse desequilíbrio, assim. E aí, uma das raízes disso, outro erro de interpretação, e aí vem de outras filosofias também, é a crença de que a criança ela é boa por natureza. Aí você pega essa filosofia Waldorf de ensino, que tem escola aqui, né? Não, a criança é boa, ela tem que ter autonomia, ela que decide o que ela quer, ela é boa por natureza. Persegue aquela filosofia do Jean-Jacques Rousseau, que diz, não, o ser humano é bom, a sociedade é que corrompe.
Então, coloca ele livre, ele faz o que ele quer. A criança tem que ter autonomia para achar o seu caminho. E aí vai. E aí pega aquele texto de Jesus que tem que se fazer como criança, interpreta errado, fala, não, então a criança ela é pura, ela é inocente, ela é boa. Se ela é boa, deixa ela fazer o que ela quiser. Isso é um erro horrível, 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 que você vê casais cristãos seguindo esse tipo de erro. Acreditando nesse tipo de coisa. Não, a criança ela segue o seu caminho. Ela vai decidir o que ela quer. Eu conheci um pai crente, professor de escola dominical, ele dizia, não, meu filho, quando ele crescer, ele vai decidir se ele quer ser batizado, não ser batizado. Eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Olha que filosofia bonita. Bonita do cão, né? Bonita do cão, essa filosofia. Ela é bonita do capeta. Porque não é o que diz a Bíblia. Aí veja o que a Bíblia diz. O rei Davi. Eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Na outra tradução, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos pecadores. A nossa natureza é pecadora. A nossa tendência é ao mal. Só Jesus Cristo que nasceu sem isso. O resto tudo é pecador. Então, nosso filho, aquele bebezinho lindo lá, que anjinho, ele não tem uma natureza de anjinho. Ele não tem. Ele não tem. Bota as crianças ali brincando ali, dentro de pouco tempo você vai ver se eles não estão brigando. Eles não têm natureza de anjinho. Tem a natureza de Adão. É tudo Adão, pecador por natureza. Todas as crianças, eles, para aprender e depender, a gente tem que se fazer como criança, que se entrega, que aprende, que é dependente do pai, como uma criança. Jesus falou, seja como essas crianças, dependente do pai, dependente, que aprende, que é aprendiz. Nesse sentido, você tem que se fazer como criança, nesse sentido. Aí, Hebreus diz o seguinte, aí se ele é pecador, você precisa criá-lo na admoestação e disciplina do Senhor. E a disciplina não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. Hebreus diz que o Senhor nos disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Quer dizer, Deus disciplina os seus filhos. Não o bastardo, mas o filho. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus nos disciplina porque nós somos filhos, porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem e porque Ele quer que a gente seja santo. É por isso que a gente é disciplinado por Deus. E assim nós deveríamos disciplinar os nossos filhos. Deveríamos exercer essa disciplina sobre os nossos filhos. Não é negativo, não é negativo. Alguém fala assim, não, se você proibir a criança, se você falar não, ela vai ficar uma pessoa reprimida, vai ficar traumatizada. Não, nunca matou ninguém, né? Muito pelo contrário, ajudou foi um monte. Crie uma criança só dizendo sim, 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 você vai criar um monstro. Precisa de um demônio, vai precisar de não, disciplina. Olha o que Provérbios fala. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Na outra tradução dizia assim, livrará a sua alma do inferno. A disciplina vai fazer isso. Você não precisa ter uma vara, né, literalmente, mas a ideia é a disciplina. E assim, quem tem filho sabe que às vezes um filho precisa de mais, outros menos, depende do tipo da disciplina.
da maneira, mas precisa de disciplina, pode ser correção, proibição, castigo, punição, uma palavra, uma conversa. Isso é muito de cada pai, cada mãe, no relacionamento com os seus filhos. Mas a disciplina é essencial. Os seus filhos precisam de disciplina. Você precisa disciplinar, precisa ter temor, respeito, obediência aos pais, o pai falar, não ser um bananão igual aquele lá, né? Não ser uma conversa daquela. Infelizmente hoje tem muito, naquele livro que a gente está estudando, tem uma história real lá do menino que odiava ir no dentista, e chega no dentista, começa a quebrar tudo, e o dentista senta nessa cadeira, aí ele começa a chorar, aí vai, eu vou tirar a roupa, se eu tiver que sentar, aí, então tira, aí tira a camisa, tira, ficou pelado o menino, agora senta. Aí sentou, fez e o menino saiu pelado, nunca passou tanta vergonha o menino. Aí depois a mãe vem agradecer o dentista lá na história. Nossa, ele faz isso, ele me chantageia em todo lugar. Vai no supermercado, se eu não comprar, ele fica pelado. Aí eu tenho que dar o que ele quer. Agora ele ficou envergonhado, agora ele mudou o comportamento, eu quero te agradecer, porque o Senhor foi firme. Então, às vezes é falta de firmeza, de disciplina, de regra. Muitos filhos, aquele programa que passava, não sei se passa ainda, que ela até evangélica, aquela super nani aqui do Brasil, ela escreveu um livro, Cris alguma coisa, ela escreveu um livro. Ela era convidada para ir na casa ajudar os pais. E pelo menos os episódios que eu assisti, todos os problemas dos filhos eram culpa dos pais. E a maioria, pelo menos os que eu assisti, os pais não aceitavam o que ela falava. Teve um lá que eu vi que mandaram ela embora. Ela foi embora, triste, chorando, que ela falou, não pude ajudar esse casal porque eles não querem mudar. As crianças fazem, uma menina lá, parece que, eu lembro essa história, né? Ela não comia na mesa, ela tinha que comer no elevador, era um prédio. Eu só almoço no elevador, e a mãe ia lá dar comida no elevador. Imagine umas histórias dessas, uns negócios desses. Então, é isso daqui. Talvez o extremo, talvez eu vejo muita gente que às vezes apanhou bastante na infância, e antigamente era um negócio exagerado. O pai, assim, eu vou bater logo em tudo, só você, eu vou bater em todas, já para não perder a viagem. Aí tudo apanhava, e provocava ira, né? Então tinha muito isso daí, ou fazia, meu pai chegava assim, vai cortar o cabelo no seu Dário. O seu Dário era o barbeiro da rua, né? Ele era um excelente barbeiro quando ele estava sóbrio. O duro é que ele nunca estava sóbrio, né? O seu Dário leva todo, vai lá e corta tudo aí para não pagar e cortava o cabelo de todo mundo. Então não tinha esse negócio. Então, às vezes gera em muitos uma revolta. Aí ele vai para outro extremo. Não vai mais proibir, não vai mais ter disciplina, não vai mais castigar, não vai mais ter nada. Então o ser humano ele não tem um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio. É a palavra de Deus esse equilíbrio. Você não vai espancar a criança, mais palmada, mais isso ou aquilo, nunca vai acontecer nada. Eu lembro de um irmão presbítero que tinha lá em Londrina, um policial, um homem dos mais honestos que eu conheci na vida. E ele contava isso sempre para mim, né, que quando ele estava entrando na juventude, um dia ele foi num lugar lá e pegou um negócio que não era dele e levou para casa e roubou. Ele estava começando a andar no mau caminho. O pai dele pegou, ele deu uma surra histórica, inesquecível, traumatizante, deu uma surra nele pesada. Ele diz assim, aquela surra me salvou do crime, da bandidagem, aquela surra me fez andar no caminho. Hoje, você falar isso, a psicóloga vai dizer, não, isso é um absurdo, isso aí não pode, não sei mais o quê, mas funcionou para ele. Aí você tem filho, é óbvio que nem todo filho é assim, precisa disso, mas precisa de disciplina. Isso é óbvio, é óbvio, é óbvio. Você vê uns negócios assim que é um absurdo. Você vai vendo essa centralidade da criança que desfaz a vida conjugal por causa da criança. Tira o pai da cama e fica lá e fica tudo em torno do filho. Perde tudo, mas está tudo errado. Hoje, então, tem uma geração que não sabe criar os filhos. E é o que a palavra de Deus nos ensina, que é esse manual, essa prática que nós devemos seguir. Filhos, honrem e obedeçam seus pais. Pais, criem, alimentem, eduquem, ensinem no Senhor e disciplinem os seus filhos
no Senhor. Disciplina com amor, sem estar com raiva, disciplina com maturidade, mas disciplina. Agora, a parte dos servos, eu já falei uma vez aqui, uma pregação minha sobre Filemon, sobre isso, né, que o pessoal acusa, mas Paulo não falou nada contra a escravidão, como é que podia ter escravo? E tinha escravo naquele tempo, tinha 6 milhões de escravos na Roma antiga. Se acabasse com a escravidão, Roma não funcionava. Então Paulo não falou contra a escravidão. Mas o que eu falei um dia numa pregação aqui sobre o evangelho muda o mundo. Ele não muda indo lá mudando as leis, ele muda o coração das pessoas. E ao mudar o coração das pessoas, as leis vão sendo mudadas. É o que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui, estabeleceu para Filemon. A escravidão não é uma coisa certa, mas ela vai mudar de dentro para fora. E é o que ele ensina para os servos. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los enquanto eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vocês vão servi-los por causa de Cristo, como se estivesse servindo a Cristo, não apenas quando eles estão vendo, não apenas naquela, mas sempre. Então hoje você pega esse texto aqui e aplica, não para o escravo, mas para o trabalhador, para o empregado. Como é que você tem que fazer o seu trabalho, a sua função, aquilo que você faz? Você tem que fazer isso como para Deus, para Cristo, não apenas para os homens, não apenas quando eles estão vendo, mas fazer de coração para a glória de Deus. Eu estava contando, o Fantástico teve um quadro chamado Chefe Secreto, né? Que o chefe de uma empresa, ele se disfarçava, colocava peruca, mudava a cor, tudo, e ele ia trabalhar com os seus funcionários para conhecer os seus funcionários, lá na fábrica. E teve um chefe lá que foi, e foi um quadro muito bonito, e é muito interessante essa história. Ele ficou trabalhando lá na fábrica, porque ele era o dono da empresa. E aí, numa hora, ele trabalhando com um dos funcionários, um funcionário começou a contar a vida, era o encarregado lá, e o funcionário falou, não, eu era usuário de droga, mas eu fui para a igreja, eu me converti, eu fui recuperado, minha vida foi transformada, mudei de vida, agora eu que tenho um projeto que ajuda dependentes de drogas, viciados, e começou a falar, e o patrão, disfarçado, fala assim, viu, mas eu vejo que você é um excelente exemplo aqui que você faz e tudo. Ele falou, então, eu faço, o meu trabalho eu faço como se fosse para Deus, e eu faço sempre o meu melhor, e é isso que eu falo para todos os outros funcionários aqui, eu estou fazendo para Deus, eu faço o meu melhor. E daí falou isso para o patrão, ele não sabia que era o patrão, né? E aí depois, no final, o patrão vai se revela, e lá no seu escritório, na chefia, ele vai chamando os funcionários que ele conversou. Você assistiu, né? E daí quando ele chega com esse rapaz crente, ele começa a chorar, o patrão. Ele chora, que ele não consegue nem falar. Ele diz, você falou aquilo, rapaz, que o cara tinha que trabalhar com amor, fazer para Deus. E aí ele chora e fala assim, eu vou te ajudar. Aí ele fala assim, eu vou bancar o seu projeto, eu vou te dar uma viagem, não sei para onde. E o cara chora lá e ele faz aquilo. Então é um quadro muito lindo. E uma história que você vê lá, e aí um crente que deu um testemunho sensacional, sem saber que ele estava falando para o seu patrão. Imagine se ele fosse um crente meia boca, né? Vai ser de qualquer jeito, cara. Não tem ninguém olhando, ninguém sabe mesmo, ninguém leva a sério, vamos fazer de qualquer jeito, vamos embora. Imagine, mas que testemunho que esse rapaz deu ali, no Fantástico, na Rede Globo, para o seu patrão, para todo mundo ali, do que Deus fez na vida dele. Ele está fazendo não para homens, ele está fazendo para Deus, para Cristo. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Esse da história foi recompensado aqui mesmo, né? E ele fala, mas vocês vão ser recompensados mais ainda, porque vocês estão fazendo para o seu. Se você trabalha só pelo seu salário, o seu salário é o seu pagamento. Mas quando você trabalha para Deus,
É de Deus que vem o pagamento, vem a recompensa. Você faz um pouco mais, você excede, faz um pouco melhor. Você poderia fazer um pouco melhor, você cedeu aquilo. Hoje no jornal de meio-dia, falava do incêndio lá em São Paulo ontem, aí o repórter falou assim, falou da vistoria do bombeiro, e o bombeiro falou que fez a parte dele, era da prefeitura. Aí a prefeitura, não, era da secretaria. Aí a secretaria, não, era do IAD. Aí o cara falando, quase que ele deu uma risada, porque não é a responsabilidade de ninguém. O museu pega fogo lá, o bombeiro morreu, o único coitado que foi lá ajudar morreu, e os responsáveis, não era minha responsabilidade. Aí você vai lá na Coreia, um diretor da escola que os professores organizam a excursão para uma ilha, o barco vira, no navio vira, morre algumas pessoas, o diretor da escola que não tinha nada a ver, ele vem a público e diz, a responsabilidade é minha, eu peço demissão, e parece até que ele tentou se matar, parece com a vergonha que ele sentiu, pediu demissão, todo mundo lá pediu demissão, porque a responsabilidade era deles. Agora aqui no Brasil, o senador, o deputado, o secretário, o ministro, rouba, e o presidente, o chefe da quadrilha, eu não sei de nada. Aí o outro presidente, eu também não sei de nada. Quem é? Roubou alguma coisa? Ninguém sabe de nada. Se tivesse um pingo de vergonha na cara, mas um pingo, um mínimo, um pingo assim, 1 centímetro de vergonha na cara. Não tinha nenhum desses aí. Se tivesse um pingo, a responsabilidade é nossa. É nossa, mas não. Vai passando, vai fugindo, vai se esquivando, vai passando para os outros. Se tivesse um mínimo, se tivesse um presidente com vergonha na cara, a responsabilidade é dela. Ela já teria renunciado. Se fosse no Japão, já tinha cometido suicídio. Né? Porque não aguenta viver com a vergonha dessa. Né? Um presidente do Congresso, do Senado, e está lá, e não tem um pingo de vergonha, vai projetando. Então, é para o Senhor, é para Deus, e é de Deus que vem a nossa recompensa. Nós não estamos fazendo para os homens, estamos fazendo para o Senhor, e é do Senhor que virá a nossa recompensa. Por último, os senhores, seriam os patrões de hoje, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Naquele tempo havia uma diferença hierárquica. Senhor é uma coisa, escravo é outra. Escravo não vem aqui, escravo não tem direito. Paulo vem e fala, não há diferença para Deus, tem um dono só. E os patrões e os donos, eles tratavam os escravos na base da chicotada, da chibata, do medo, da ameaça. E aí Paulo, não fique ameaçando, não faça ele trabalhar com medo, porque o dono de vocês e deles está no céu, e para Deus não tem diferença nenhuma. Isso aqui é uma destruição da base da escravidão, que a escravidão funcionava que existia pessoas diferentes. Então quem era senhor era superior ao escravo. Paulo diz, não tem diferença nenhuma. Isso aí serve também para os patrões, né? Os cristãos, os que são patrões, não tratar os seus subalternos com medo, com ameaça, com castigo, e usar o seu cargo para fazer o mal, mas tratá-los com dignidade, com respeito, com isso daí, com equidade, que são todos iguais. É assim que deve ser. Paulo deu um grande golpe na escravidão, a cartinha que ele escreveu a Filemon, um bilhete que ele escreveu, e ele diz assim, Onésimo era escravo de Filemon, fugiu, foi para a cadeia, na cadeia encontrou Paulo, lá se converteu, Paulo manda Onésimo de volta com a carta e diz para Filemon, o seu dono, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Eis aí a destruição ao sistema de escravidão.
Paulo diz, ele não é mais seu escravo, ele é seu irmão, e receba ele como se fosse eu. Paulo está dando valor ao escravo, está dando valor, significado, e a palavra que o João Cury usou muito ontem no discurso lá, empoderamento. Paulo está empoderando as vítimas, o cara que não tem valor, que não tem voz, que não tem dignidade. Paulo está dando poder. Você é gente, você é amado, você é irmão, você é como eu, o apóstolo Paulo. Paulo está empoderando. João Cury disse ontem, né? A solução para você empoderar a sociedade civil. O evangelho empodera as pessoas, aqueles que não tinham valor, nem vez, nem dignidade, nem direito. Paulo diz, o cara é um irmão amado, ele tem muito valor, ele tem muita dignidade, ele tem muito poder, porque Jesus está com ele. Isso muda tudo, e assim deveria ser a nossa vida. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos filhos que honram os pais, pais que ensinem bem os seus filhos, bons empregados e bons patrões, para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nos ajude a vivermos assim, dessa maneira, dessa forma que o Senhor planejou para nós, e vivendo dessa maneira, o nome de Jesus será glorificado. Vamos ficar em pé e vamos orar? Vamos orar ao Senhor pelos pais e filhos, pelas empresas. Nós te louvamos, Senhor, por esta palavra, por essa ordem que o Senhor nos dá. E pelo Evangelho que é tão revolucionário, é tão maravilhoso, que dignifica as pessoas, que dignifica as crianças, ó Pai, os servos, e valoriza. Obrigado, ó Deus, pelo Evangelho, que nos dá uma responsabilidade, mas também nos dá graça e capacidade para sermos bons pais e educarmos bem os nossos filhos. Faça de nós também bons funcionários, bons trabalhadores, que tudo que fizermos seja para a Tua glória, Senhor. Que seja o serviço mínimo, menor, que a gente faça para a glória do Senhor, para o crescimento do Evangelho, o testemunho do Teu nome. Abençoe os patrões, aqueles que têm empregados, que sejam bons exemplos, que tratem com justiça, com equidade, com honestidade os seus inferiores ali, ó Pai, na sua função, mas que o Senhor nos faça vivermos assim, com fraternidade, com amor, com bondade para todas as pessoas. Ajuda cada pai, cada mãe a educar bem os seus filhos e nos ajude como filhos a honrar os nossos pais, a tratá-los com muito respeito, com muito peso, com muito valor, que possamos honrá-los sempre, ó Deus, e cuidar bem dos nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a dar bom testemunho também no nosso labor, no nosso afazer, no nosso trabalho diário, desde as mínimas coisas até as mais importantes. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para o louvor da sua glória, para o engrandecimento do teu nome. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço pelos irmãos e irmãs. Abençoe as empresas, abençoe, ó Deus, os locais de trabalho, que haja respeito, que haja, Senhor, consideração, livra de abuso, de discriminações, livra-nos, ó Pai, de tudo isso. Abençoe as famílias, os lares, essa nova geração, ensina-os, ó Deus, a obedecer os seus pais, a honrar pai e mãe, a respeitar a autoridade do pai e da mãe. Ajuda os jovens e crianças a se submeterem, a serem obedientes em tudo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim. Para a glória de Deus eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.